Olá, meu nome é Amanda Miléo, sou repórter de saúde aqui da Gazeta do Povo e seja bem-vindo a mais um Papo Saúde. O assunto de hoje é um pouquinho mais para o lado comportamental, mídias digitais, redes sociais. Nós vamos tratar sobre grupos de WhatsApp entre pais e professores, entre os próprios pais, entre pais e pediatras, enfim, esses milhares de grupos que hoje estão presentes nos nossos smartphones e celulares. E para falar um pouquinho sobre essas relações, esses às vezes uns conflitos mesmo que surgem, nós vamos conversar com o Leonardo Araújo, que é psicólogo e coach. Então, Leonardo, muito obrigado pela presença. Acho que é importante começar com uma pergunta meio geral, mas que também delimita um pouco o tema, sobre quais seriam os limites, tanto dos pais quanto dos professores ou das pessoas que fazem parte desses grupos de WhatsApp, para determinar, passei da linha, gerou um bate-boca, uma confusão, enfim, o que você percebe também no dia a dia? Bom dia, Amanda. Eu sempre costumo dizer que quando a demanda é coletiva, né, esses grupos de WhatsApp podem ser bastante interessantes. Por exemplo, se surgir a questão, vamos pedir para o professor mudar o horário de uma aula, por exemplo. É uma demanda coletiva que diz respeito a todos os alunos. Então, os professores eles podem sim criar um canal de conversa com os pais e os pais levarem essa deliberação direto para a direção da escola. Agora, se for uma demanda individual, é interessante que os pais tenham a liberdade de conversar com a coordenação e com a direção da escola, fora dos grupos de WhatsApp. Tá certo. Sempre ter essa divisão. Então, quando é uma demanda muito individual, conversa entre os professores para ver se tem como levar para a escola, né? E sempre lembrando que os coordenadores, os diretores, eles são pessoas preparadas para receber os pais. Eles estão acostumados com isso no seu cotidiano. Então, é importante que os pais tenham essa linha, essa confiança, né, de ir até a escola. Leonardo, em conversa com outros leitores, antes até mesmo dessa live, a gente percebeu que muitos comentavam, às vezes vem a demanda do próprio professor de mandar a foto do aluno do que ele está fazendo, principalmente quando são crianças menores, né? E às vezes vem do próprio pai querer saber o que o filho está fazendo e tal. Hoje a gente sabe também que tem câmeras, às vezes instaladas próprio nas escolas, que o pai fica online lá acompanhando o que a criança está fazendo. Como que é essa relação até para a própria criança, de essa, como é que diz, assim, uma visualização constante? Esse excesso de vigilância. Excesso de vigilância. Então, a todo momento nós estamos sob vigilância. Na infância não vai ser diferente. Agora, uma escola que tenha esse tipo de filosofia, de ficar sempre alimentando os pais com a imagem dos filhos, o que meu filho está fazendo, o que está acontecendo, a gente pode estar até estimulando essa própria ansiedade dos pais, essa ansiedade de separação, ficam o dia inteiro longe. Então eu vejo que é muito importante você colocar o seu filho num lugar, primeiro que você tenha confiança, que você saiba que o seu filho estará seguro nessa escola. E a escola também tem que oferecer, é claro, canais para que os pais conheçam o trabalho, né? O que acontece no dia a dia. Mostrar assim depois como é que foi o trabalho durante a semana ou durante o mês, mostrar algumas fotos, alguns vídeos, mas não em tempo real. Isso não é uma relação saudável de segurança, que pode até estimular a ansiedade dos pais e também das crianças. Como era antes também, né? Numa escola, alguns anos atrás, você não tinha esse contato direto com pais e professores via WhatsApp. Era uma conversa, ia pessoalmente. A gente teve até um comentário aqui de uma leitora, a Patrícia Garcia, ela comentou, procurem os professores pessoalmente, serão muito bem recebidos. Claro. Então essa é uma orientação sempre válida, né? Os professores, eles estão ali, né, para trabalhar não só com os alunos, mas também com os pais, né? São pessoas que estudaram para isso, são pessoas que lidam com isso no seu cotidiano. Então, é importante, sim, que a gente tenha essa ligação com a escola. Entendi. E, Leonardo, às vezes também isso reflete ou prejudica, de certa forma, a própria criança, né? Quando ela está na escola e tem um conflito entre os próprios pais, entre pais e professores, e a criança acaba levando isso e aprende, talvez, de uma forma errada também como resolver conflitos. Pode ter uma má orientação nesse sentido? Então, Amanda, imagine, uma discussão que começou num grupo de WhatsApp. Os pais conversando sobre isso em casa. O filho está escutando. Aí o filho leva isso para a sala de aula. Já pensou o tamanho da confusão? Então, por isso que é importante não deixar que os ruídos de comunicação que acontecem principalmente nos meios digitais interfiram nas nossas relações.
Mas é um tanto difícil também fazer isso, né? Com certeza. Pessoa lá com 400 mensagens no WhatsApp, alguma vai acabar respondendo. Alguma escapa, né? Infelizmente a gente não tem o botãozinho da ironia ainda, né, no WhatsApp. Sim, isso é verdade. Então, só reforçando, o assunto hoje é sobre grupos de WhatsApp entre pais e professores, entre os próprios pais de crianças de uma mesma escola, entre amiguinhos, ou mesmo entre pais e pediatras, todos esses grupos que nós fazemos parte e que, por vezes, acaba causando algum prejuízo para a vida, algum conflito. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui nos comentários para a gente que vamos ler ao vivo. Então, Leonardo, e quais seriam outros limites que talvez os pais precisam perceber e que talvez não poderiam ultrapassar quando a gente pensa em grupos de WhatsApp? Por exemplo, talvez com um médico pediatra, mandar o tempo inteiro aquela coisa, meu filho está passando mal. Então, isso vai depender muito do pediatra, né, da forma de trabalho do pediatra. Eu conheço pediatras que dizem, não importa a hora, você pode ligar no meu celular. Né? Mensagem não. Por exemplo, esse que pode ligar a qualquer hora não trabalha com WhatsApp, só com celular. Né? Já outros, não, pode estar com uma manchinha no braço, pode me mandar a foto. Então, depende muito da relação que esse profissional tem com os seus clientes. Agora, é muito difícil a gente estabelecer qual é o limite disso. Eu vejo que cada profissional, primeiro, tem que ter uma linha de trabalho, né? Muito bem delimitada, para ele não se perder. E, é claro, os clientes também têm que usar isso de forma racional. Não adianta ficar mandando 200 mensagens por dia, que esse profissional não vai ter como dar uma vazão, uma demanda para tudo isso. Ao invés de ser uma ferramenta que auxilia ali na conversa, se torna até prejudicial. A pessoa fala, puxa, me mandou 200 mensagens, não quero mais responder. Não adianta. Entendi. Né? E mesmo se a pessoa passa o celular, o telefone para outra, também não significa que ela tem que abusar, como você comentou, né? Ela pode até ligar, que é uma forma mais antiga, que a pessoa ainda pode determinar se atende ou não, do que ficar mandando mensagem no WhatsApp, que aparece lá visualizado e a pessoa não responde e já gera um conflito. Assim, no caso de crianças pequenas, é importante também que os pais se instruam muito bem no que fazer, né? Com o seu pediatra de confiança. Teve uma febrinha, o que eu faço? Não precisa a cada gripe, a cada febre, sair correndo, desesperado, ligando para o pediatra. E você acha válido que hoje qualquer encontro entre pessoas, às vezes, que não se conheciam antes, já surge ali, dali 2 minutos, um grupo no WhatsApp. Um curso, uma formação. E às vezes a pessoa se sente mal também em sair desse grupo, porque, né? Poxa vida, me colocaram no grupo, não me perguntaram, simplesmente pediram o meu contato, me enfiaram lá dentro. Como uma pessoa pode declinar de uma forma, talvez, educada o convite, sem parecer que ela, não quero participar desse grupo? Então, até em grupos que eu participo, que eu já participei, eu já vi mais de uma vez. A pessoa faz um pequeno texto agradecendo até aquele momento, todo o material, todo o conhecimento que foi trocado, mas que em determinado momento da vida é preciso fazer, né, um julgamento daquilo que é mais importante e se despedir das pessoas, mas dizer, sempre que vocês precisarem de mim, podem contar comigo e sair educadamente do grupo. Algumas pessoas vão entender, outras não, mas é a vida, a gente nunca vai agradar a todo mundo. Tá certo. Sempre é importante, então, também ser educado. Mesmo para poder sair de uma situação, tem que ser, né, tem que usar da educação, escrever um texto. Isso, é importante, agradecer aquele momento, aquela oportunidade, né, mas... Mas se afastar. Então tá certo. Só reforçando, então, o assunto hoje é o WhatsApp e os grupos de WhatsApp. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui nos comentários pra gente. Leonardo, o que mais que você escuta assim, de comum, de reclamações entre os pacientes, entre as pessoas que você atende, com relação ao WhatsApp? Seria realmente esses conflitos? O que mais que te chama a atenção? O que eu mais acompanho é a questão da procrastinação. Né? Então, a pessoa ela tem um excesso de informação, né? E isso acaba atrapalhando o dia a dia da pessoa. Tanto nos meus clientes de terapia, quanto nos meus clientes de coaching. Essa questão da procrastinação, ela está sempre presente. Um pouco mais nos de terapia, há a questão também dos ruídos de comunicação. Então, às vezes, uma coisa que a pessoa disse e não foi bem entendida, já gera um tremendo problema.
Aí eu sempre convido meus clientes a pensar, será que se isso tivesse acontecido fora do ambiente virtual, teria tido o mesmo desfecho? Então é importante a gente pensar, né? E outra, nada substitui o contato humano. Então, às vezes, um determinado assunto um pouco mais delicado, é importante, fulano, eu tenho uma coisa importante para conversar com você, será que a gente pode marcar um café? Será que você pode dar uma passada aqui na minha casa para a gente conversar? O texto, como eu brinquei, não tem ironia, a gente até usa os emojis, né, como uma tentativa de humanizar um pouco o texto, porque o texto é frio. Sim. Né? Tá certo. E sempre, então, trazer para fora, né? Não deixar a confusão gerar lá no próprio grupo. Resolver o problema, então tá certo. Só reforçando então, o assunto é grupos de WhatsApp, tanto entre pais e professores, entre os pais de alunos, qualquer grupo do WhatsApp que você tiver em casa, e se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Vamos ver aqui, tem muita gente participando, muita gente assistindo nesse momento, muita gente mandando bom dia também, tentando conversar, até a Patrícia comentou, nada melhor, aquilo que a gente estava comentando, que uma conversa olho no olho mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pelo WhatsApp a gente pode até mandar um vídeo, a gente pode mandar um áudio, mas nada substitui a presença ao vivo, né? O calor humano. Você estava comentando antes também sobre outras redes sociais, outros... Instagram, Facebook, isso também gera uma procrastinação na pessoa, né? Você recebe muito isso da pessoa falar, quando eu me dei conta, eu estava muito tempo lá respondendo, às vezes, um comentário, ou vai de uma página a outra, e acaba perdendo tempo mais com isso do que com a vida real, digamos assim. Então, a estratégia que eu passo para essas pessoas é, quando pegar o celular, quando estiver na frente do computador, interagindo através das redes sociais, determinar um período. Vou fazer isso por 20 minutos, vou fazer isso por meia hora, para que aquilo não se estenda. Se a gente for ver, por exemplo, o Facebook, ele tem um loop infinito. Então, quando você estiver descendo a tela, ele não para. Ele vai estar sempre te mostrando conteúdo. YouTube, Instagram, todas as redes, né? Então, é preciso, quem que vai dar limite a isso? O usuário, a pessoa. Então, que a pessoa faça um julgamento ali naquele momento para saber o que é melhor para mim nesse momento. É dar atenção para as questões aqui que estão mais urgentes ou ficar nas redes sociais? Não, mas é importante ficar nas redes sociais. Então coloca um limite, um período, meia hora, 20 minutos, uma hora. Entendi. Usa o próprio celular para colocar um alarme ali do tempo, para você não se perder, né? E isso também afeta as crianças, né? Voltando um pouco ao assunto dos filhos. Se o filho vê o pai muito tempo usando aquele computador ou ao tablet, o smartphone, ele também ele associa isso como uma forma positiva, né? Você imagina a cena, o pai chega em casa... senta no sofá, pega o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador, enfim, e se conecta. Aí ele olha para o lado, o filho está fazendo o mesmo. Menino, sai do celular. Ué, pai, mas você está no celular, né? Então, assim, os pais, as mães, têm que dar o exemplo, né? Tem que ter o momento certo, tem que ter um momento específico para usar. Cada família vai ter que criar a sua estratégia. Pode usar na hora da refeição? Não, não pode. Pode usar na hora de um encontro em família? Em alguns momentos, né? Então, cada família vai ter que criar a sua estratégia para lidar com as tecnologias de uma maneira saudável. Né? Que o problema não são as tecnologias, mas o mau uso que a gente dá a elas. E levar também essas tecnologias para a escola, aí pode gerar também um problema ainda maior para... Às vezes a escola permite, né? Mas também em determinados momentos. Em determinadas aulas, em determinadas atividades, as escolas estão cada vez mais pensando, né? Como que nós vamos estreitar a relação com as tecnologias. Né? Então, o maior diferencial que eu vejo desse século é quem tiver uma boa relação com as tecnologias vai estar na frente das outras pessoas. Mas e tem gente que tem essa boa relação, que a maior parte que a gente conversa também, às vezes a pessoa mesmo comenta, perdi tanto tempo na rede social, ou não consegui fazer tal coisa porque fiquei lá. É tudo uma questão de organização e de priorizar, né? Eu vou priorizar o que é mais importante para mim naquele momento, eu vou priorizar o que é mais importante para minha família naquele momento, o que é mais importante para o meu trabalho naquele momento. Então é importante a gente sempre se perguntar qual que é a prioridade de agora,
Tá certo, então. Só reforçando o assunto de hoje sobre grupos de WhatsApp, mas também redes sociais, a gente consegue falar um pouco de tudo. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente que vamos falando ao vivo sobre este assunto. De grupos de WhatsApp também é muito comum a pessoa se enfia em trocentos e deixa todas no mudo. Aí de repente vai somando, né? Ali tem não sei quantas e tal, e a pessoa depois passa. Tem alguma regrinha, tipo, perdi 50 mensagens de um grupo. Vou reler todas? Vou perder muito tempo relendo ou passo o olho rápido? Não sei o que. Durante a semana é interessante ter o momento da faxina, né? Você dá uma olhadinha, ver aquilo que é mais importante. E as pessoas terem sempre, é importante terem sempre em mente, assim, se for alguma coisa urgente que eu quero falar diretamente com determinada pessoa, não fale através do grupo, fale diretamente para aquela pessoa. Porque senão, aí sim, pode dar um ruído de comunicação. Fulano nem viu a minha mensagem. Mas ele não viu a mensagem porque tem mais 300 mensagens junto. Né? Entendi. Então, falar diretamente com a pessoa. E priorizar também os grupos. Eu acho que todo mundo sabe que tem alguns grupos que são mais importantes ali, seja pessoal, seja profissional, do que outros, né? Então, deixar separado. Priorizar é importante. E ter um dia na semana, então, se possível até mais, para fazer essa limpeza dos grupos. Essa faxina geral. Essa faxina, né? Tá certo. E crianças com grupos de WhatsApp? Pensando lá nas crianças que formam com o colégio, como que os pais devem ficar atentos? Vale para os pais também ficarem olhando o que as crianças conversam ou é uma invasão de privacidade? Ou melhor que a criança nem entre no WhatsApp? As crianças ali até 5 ou 6 anos, o ideal é que nem tenham um equipamento, né? Nem tenham um tablet, nem tenham um celular. Porque o que uma criança de 6 anos vai fazer com o celular? A não ser brincar, a não ser ficar assistindo vídeo. Né? Acima disso, já é interessante, já dá para começar a apresentar a tecnologia de uma forma um pouco mais intensa para essa criança. Agora, os pais devem sim fiscalizar o que os filhos fazem na internet. Eu costumo dizer, você deixaria o seu filho de 5 anos de idade andando sozinho no centro da cidade às 2 da manhã? Não deixaria. Por quê? Porque é perigoso, pode ser assaltado, pode morrer. Então, mas por que você deixa o seu filho sozinho na internet? A internet não é um mundo à parte, ela é apenas uma extensão do nosso mundo real. Né? Então, pode ser tão perigoso viver online quanto viver offline. Então, é importante sim, que os pais participem da vida digital dos filhos. Né? Até atingirem ali os 13, 14 anos... Né, quando eles já estão na adolescência, que aí vai haver esse distanciamento mesmo entre pais e filhos. Mas antes disso é importante uma vigilância constante. E após isso, uma vigilância um pouco mais distanciada, mas sempre presente. Entendi. E tem umas redes também, por exemplo, o YouTube, que ele permite você acompanhar e você dá o acesso certo pro teu filho, né? Ele só pode acessar tais e tais vídeos. Isso também vale para os pais buscarem saber, né? Fazer restrição de idade, restrição de conteúdo, sim, isso são ferramentas que estão à disposição dos pais. Né? E os pais podem, sim, lançar mão disso. Se há uma restrição de idade para determinado conteúdo, deve ser por alguma razão. Né? Tive até nos jogos, né? Nos games, tem restrição de idade. Se tem restrição de idade, existe algum conteúdo que é impróprio para a faixa etária abaixo daquela. Então, os pais podem lançar mão de tudo isso. Então tá certo. Só reforçando o assunto hoje, WhatsApp, grupos de WhatsApp, outras redes sociais, tanto entre pais e pais, pais e filhos, pais e professores, médicos. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Então, Leonardo, muita gente acompanhando aqui também e queria ver de você, assim, você é pai ou não? Sou. Você deixa também teus filhos? Como que você faz esse acompanhamento das redes sociais com eles? É que minha filha vai fazer 4 anos. Ela é bem pequenininha. Então. Mas assim, de tecnologia, ela tem a televisão, por enquanto. Mas a gente sempre procurando ter um período determinado, né? Porque senão, se a gente deixar, ela vai ficar o dia inteiro. Né? Mas ela não tem celular, não tem tablet, porque é uma escolha que eu e minha esposa fizemos. Né? A gente criou essa estratégia lá para casa.
E aos poucos, de acordo com a idade dela, também vai adicionando essas Agora, as amiguinhas dela, tem amiguinhas que já têm celular, que já têm tablet, né? Aí são as estratégias que os pais dessas crianças criaram. Então tá certo. Leonardo, muito obrigado pelas informações e obrigado a você que participou desse mais um Papo Saúde e até a próxima. Obrigado. Até.